Vamos ver a força eletromotriz de transformador. É um resultado que se chega fazendo experiências de indução, como uma que usa o solenoide e uma espira, que a gente vai ver aqui. Vamos ver o que se observa numa experiência como essa e depois como o resultado foi formulado matematicamente e deu origem ao que se chama força eletromotriz de transformador. Vamos lá. Considere um solenoide e uma espira coaxial com um raio maior que o raio do solenoide, como o da figura aqui. Esse solenoide é alimentado por uma fonte DC, que tem uma chave liga-desliga conectada entre essa fonte e o solenoide. E o que se observa numa experiência como essa? No instante em que a chave é ligada, um tempo T-on, vai surgir uma corrente no primário, que vamos supor que seja algo como isso aqui que está na figura de cima aqui, a corrente IP. Existe aí um tempo de transição entre os dois estados, entre o estado desligado e o estado ligado, e depois que a chave está fechada, passado um tempo, a gente abre a chave e o sistema volta a ter corrente zero. A corrente na espira secundária é essa que está embaixo, é a corrente IS. Ela aparece como dois picos de correntes de sinais opostos, como está nessa figura aqui. Um pico, digamos, positivo para o momento em que liga e um pico de sinal oposto quando se desliga. Esses picos de corrente estão relacionados com a variação temporal da corrente, a derivada de IP no tempo, dIP dt. Ela depende da derivada temporal e não da intensidade da corrente. E isso é verificado experimentalmente, variando os parâmetros do circuito do solenoide, fazendo com que o fechamento da chave ocorra num tempo curto ou num tempo um pouco mais longo. E dessa forma se observa que quanto maior for dIP dt, mais intensos vão ser esses picos de corrente. Agora, o que estaria acontecendo? Se existe uma corrente IS na espira, então deve existir um campo elétrico na região. Se esse campo elétrico ele for conservativo, e se eu usar um contorno gama de integração que passe por dentro da espira, a integral desse campo conservativo vai ser zero. Mas campo conservativo ele é gerado por cargas, então eu devo ter uma distribuição de cargas não uniforme ao longo dessa espira. Como se eu tivesse cargas positivas na parte de cima e na parte de baixo e todas distribuídas de forma não uniforme ao longo da espira. Mas veja que não existe nada que justifique que a distribuição de cargas tem que ser dessa forma. Ou seja, não existe nenhuma forma que a gente consiga distribuir essas cargas de tal modo que a gente tenha um campo elétrico dentro do fio. Portanto, esse campo elétrico ele deve ser de outra natureza, então a gente diz que ele é um campo do tipo não conservativo. Agora, sendo um campo não conservativo, a integral no contorno fechado ele vai ser a força eletromotriz. E com isso a gente pode entender que nesse circuito da espira, é como se eu tivesse uma fonte de força eletromotriz que gera uma corrente. Assim, a gente teria um circuito equivalente como isso aqui, uma fonte de força eletromotriz com uma tensão epsilon. Essas três grandezas, o epsilon, o R e a corrente, elas podem ser medidas. Então, a gente pode medir esse epsilon e obter a intensidade do campo elétrico da espira, que vai ser epsilon sobre 2πbzinho, sendo esse bzinho o raio da espira. Agora, esse campo elétrico ele existe em todo o espaço, ele não está apenas na espira. O que acontece é que quando a gente coloca uma espira, esse campo elétrico ele vai permear o fio e a sua integral de linha por todo o contorno dentro da espira, se ele der diferente de zero, isso vai gerar uma corrente IS. E dessa forma, usando espiras de diversos tamanhos, naturalmente sempre coaxiais ao solenoide, para a gente poder usar essa fórmula, a gente obtém por epsilon uma curva como essa, que é também uma curva para o campo elétrico. No interior do solenoide, o campo elétrico, ou o epsilon, ele aumenta linearmente com o raio. Esse campo vai diminuindo gradativamente à medida que o R aumenta. Dá para verificar experimentalmente que ela diminui com 1 sobre R. Realizando diversas experiências similares, pôde-se formular uma equação para essa força eletromotriz, que é o fluxo da variação temporal do campo magnético na superfície de área A. Esse epsilon ele é chamado de força eletromotriz de transformador. É diferente da outra forma que a gente viu antes, que é a força eletromotriz de movimento. Aqui a gente não tem nenhum movimento, só tem uma variação temporal do fluxo magnético. Agora a gente pode então combinar as duas formas de força eletromotriz numa única equação.
A gente vai ver isso no próximo vídeo. É isso aí.